Bom dia, galera. Estamos ao vivo. Vamos falar sobre a importância do sistema familiar nas relações com a Camila. A Camila, que é psicóloga, ela é consteladora, ela é decodificadora do corpo e da mente. E ela também é hipnoterapeuta. Ela vai estar aqui comigo falando um pouquinho sobre esse tema muito importante, muito bom, que é o nosso sistema familiar, nossas relações. A Camila já entrou. Bom dia, pessoal. Bom dia para Carla, para Carol, para Ângela. Deixa eu ver aqui. A Camila. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Cá. Tudo bem? Tudo bem, tá conseguindo me ouvir bem, né? Tô ouvindo Então tá sim. bom. Bom dia, Tudo bem, Cá? gente. Tudo jóia. Muito Obrigada pelo bom. convite, Karine. Muito feliz de estar Eu, aqui com você. eu que agradeço que você tenha aceitado para vir falar aqui para essa galera sobre esse tema muito importante, né, que é o sistema familiar, né? A importância do sistema familiar nas relações. Então, com a visão da DMC, com a visão da constelação familiar sistêmica, com a visão da hipnoterapia, é muito bom falar de um tema tão importante aqui. Mas, Cá, então, se apresenta, fala um pouquinho do teu trabalho. Já falei um pouquinho, né? Mas você pode também falar sobre Tá o que você bom. faz, né? Bom, pessoal, eu sou Camila, né? Camila Guimarães. Eu sou psicóloga, sou consteladora, sou decodificadora da mente e do corpo, hipnoterapeuta também. E eu atendo em Goiânia, moro em Goiânia, Goiás, né? Trabalho aqui em clínica e agora atendimentos online, né? A gente está se adaptando nesse período, né? Enquanto a gente está de quarentena. Então, a gente vai focar aí, né? Porque a gente trabalha com a constelação dentro também dessas outras técnicas, né? Então, com a hipnoterapia, a decodificação, ela traz a constelação. Então, estou trazendo aí junto com a Karina esse tema para vocês, né? Espero que vocês coloquem muitas perguntas aí para a gente conversar e espero ajudar bastante aí para ajudar nos relacionamentos de vocês. Muito bom mesmo. E, Cá, me fala um pouquinho, então, o que é constelação, né? A importância da constelação, fala um pouquinho para o pessoal, para eles entenderem primeiro o que é constelação, né? Que é a base do que a gente vai falar aqui é da constelação. Bom, pessoal, para quem não conhece, a constelação familiar sistêmica, ela foi criada pelo Bert Hellinger. Ele era um alemão, então ele faleceu ano passado. E ele era psicólogo, teólogo, filósofo, pesquisador, ele foi padre também, né? E aí ele foi estudar e entendeu que o sistema familiar, ele tinha um impacto muito grande em tudo na vida das pessoas, nos relacionamentos. Então ele criou 3 leis, né, que ele chamava de leis do amor, né? E essas leis, uma do pertencimento, uma do equilíbrio, e a outra é da hierarquia, da ordem, né? Então, essas 3, vou explicar um pouquinho de cada, assim, para vocês entenderem. Então, assim, o pertencimento é que todos da família, eles têm que pertencer. Então, se a gente nega alguém, seja alguém que há opção sexual, ou alguém que é criminoso, ou alguém que... são diversos, né? Diversas questões que às vezes você nega. Alguém que você não gosta, fala, ai, que pessoa chata, um primo, um irmão, né? E aí você deixa de se relacionar com aquela pessoa. E tem que todos pertencerem, porque E mesmo que muitas as vezes, pessoas... e Cá, só para complementar, né? Muitas vezes o próprio pai, né? O Exato. pai ou a mãe que por algum Uhum. motivo não criou o filho, né, a pessoa, e a pessoa acaba excluindo do sistema familiar, né? Então, precisa pertencer, né? Não Exato, isso. importa o que esse pai ou que essa mãe fez, né? Eles são teus pais e tua mãe. E
não dá para negar a existência deles. Negando a Exato. existência, você nega a sua vida, né? Não precisa Exato. amar, mas você precisa reconhecer que eles existem, né? Exatamente. E mesmo quando tem filhos adotivos, né? Então, assim, quando a pessoa é um filho adotivo e aí ele nega os pais biológicos, isso também causa um desequilíbrio ali no sistema, porque eles são responsáveis pela vida dele, né? Então, por mais que não se conheçam os pais biológicos, por mais que sejam as piores pessoas do mundo, mas você tem que ser grato, grato pela vida, porque se você está vivo, você deve isso aos seus pais biológicos, 50% ao seu pai, 50% à sua mãe. E é essa questão, não tem que amar, mas tem que reconhecer e aceitar. Exatamente. E aí tem o equilíbrio também, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. Então, o dar e o receber, a gente tem que estar sempre em equilíbrio. Então, a hora a gente dá é assim, né? A gente dá, aí o outro depois dá, e assim vai. Tem que ter um equilíbrio. Um dá, vai dando e recebendo. E únicas pessoas, né, na família que a gente acaba tendo, não é bem esse, não tem esse equilíbrio, mas é normal e está dentro, é dos nossos pais a vida que a gente recebe. Porque a gente nunca vai conseguir, né, dar de volta algo assim para pagar, né, entre aspas, que seja tão importante, né, quanto a vida que a gente recebeu. Por outro lado, a gente pode fazer isso e passar esse amor para os nossos filhos, né? E assim por diante. Ou em projetos que você faça, que você coloque amor também, em família na família que você constrói. Então, tudo isso está dentro aí do dar e o receber e que tem que ter um equilíbrio também. Então, se uma pessoa só dá, a outra até se sente mal, né? Então, às vezes tem relacionamentos que acabam porque, nossa, mas aquela pessoa, nossa, o marido fazia tudo para ela e tal. E como que ela separou? Mas ela estava ali, ela se sente devedora. E aí o relacionamento ele não fica bacana e começa a ter conflito. Então tem que o dar e o receber de alguma forma, né? Não precisa ser a mesma coisa que você recebeu, você vai dar, mas tem que ter esse equilíbrio, né? Equilíbrio. Exatamente. Exatamente. E tem a hierarquia, né? Que é hierarquia ou ordem. E a hierarquia é cada um está no seu lugar, na sua posição. Então, na posição, o pai, ele nunca vai deixar de ser pai. A mãe nunca vai deixar de ser mãe. Então, não tem como alguém ocupar o lugar do outro. E se ocupa, aliás, tem muita gente, né, que adoece e até vem pra gente, né, que está no lugar errado. Então, Exato. ocupa o lugar do pai ou da mãe e começa a entrar em desequilíbrio, em desarmonia também, o sistema, os relacionamentos. Então, tem pessoas que não conseguem seguir num relacionamento amoroso e falam, nossa, eu nunca consigo, eu sempre encontro pessoas que nunca dão certo, né, e vem pra gente na terapia. E a gente vai ver, a pessoa tá lá no meio do relacionamento do pai e da mãe, e entra em conflito ali num emaranhamento. Porque a gente tem que entender enquanto filho que os nossos pais, eles são nossos pais, né? Pai e mãe. E se a gente entra também no relacionamento deles enquanto homem e mulher, a gente fica preso ali. Ou a gente pega para a mãe e começa a defender a mãe, ou começa a defender o pai num relacionamento que é de casal. E que a gente não tem nada com isso, né? Então, a importância aí, né, do nosso sistema familiar, que ele está totalmente ligado nas relações que a gente tem, né? Seja com amigos, seja no trabalho, seja relacionamento amoroso. Então, tem um impacto muito grande. E quando a gente começa a olhar para dentro, olhar para o nosso sistema, entender e colocar cada um no seu lugar, respeitar, aceitar, perdoar, a gente consegue desenvolver nos outros relacionamentos. Tudo fica em harmonia, né, Cá? E Exato. tem até, você falou da lei da ordem, né? A ordem dos filhos também, né? A pessoa Exato. vem pra gente na terapia, tanto na constelação para você também, né? Mas para mim, na terapia, e tá no lugar errado, né? Então, a pessoa está no lugar do filho mais velho, ou a pessoa que é a mais velha, filha mais velha, está no lugar de filha mais nova, né? Então, a Uhum. gente precisa voltar para o nosso lugar, né? Exato. Tanto
para o lugar de filha, ou e tanto para o lugar... Qual filha que eu sou? Para voltar equilibrar com os meus irmãos, né? No E meu outro lugar. ponto aí que é importante a gente colocar e que muitas pessoas que não conhecem da constelação e do sistema excluem os irmãos ou os filhos, né, de abortos. Então, quando tem aborto, eles têm que ser reconhecidos também. Então, quando tem um filho, teve o primeiro filho, por exemplo, aconteceu um aborto. Esse aborto, ele tem que ser reconhecido como o primeiro filho, mas que aconteceu um aborto. Ou algum que tenha falecido, ou nasceu e teve alguma complicação, tem que ser reconhecido ali nessa posição. Então, quando a pessoa fala, eu tenho um filho, mas, espera lá, teve algum aborto? Ah, tive, né? Antes desse filho, eu tive 2 abortos. Então, esse é o seu terceiro filho, né? Você tem E aí, 3 filhos. exatamente, que faz toda a diferença. E, cá, acho que alguém perguntou como. Eu acho que foi quando você estava falando da lei da ordem, né? Da gente não se colocar no lugar dos nossos pais. Ou da gente Exato. não interferir na relação dos pais, né? Porque a gente vai estar preso à relação deles. Eu acho que foi Exatamente. nesse sentido. Deixa eu ver aqui. A pessoa perguntou como. Vamos dar uns exemplos de casos, então talvez as pessoas vão entender mais. Porque eu, sinceramente, até te falei, né, no nosso curso de DMT, uma das bases da decodificação da mente e do corpo é a constelação. E quando eu te conheci, lá no curso eu falei, olha, eu não conheço a constelação, eu tenho um pezinho, assim, eu não conheço, Uhum. e tenho tipo um preconceito, e falando no sentido de quero conhecer, na verdade, né? Uhum. Porque esse preconceito nunca é bom, né? E depois eu vi que realmente faz todo sentido e é uma coisa muito boa, tanto que eu estou trazendo aqui, tanto que eu hoje aplico nos clientes, né? Uhum. E vamos dar uns exemplos para as pessoas entenderem também, porque quem nunca ouviu falar em constelação, talvez, ou né, na Uhum. terapia hipnótica sistêmica, talvez pense, será que funciona? Será que faz sentido, né? Então vamos dar Uhum. uns exemplos É. E com base até, nas leis, né? Para as pessoas uhum. entenderem. E até desse preconceito, eu me lembrei aqui que é importante falar também que a constelação ela não tem nada a ver com religião. Né? Então, assim, tem Sim. muita gente que às vezes fala assim, nossa, é espiritismo, porque como que funciona isso, né? Que vai ali para o campo, né? Quando faz a constelação em grupo, né? E as coisas vão acontecendo e fala, meu Deus, isso é espiritismo. Então tem muita gente que às vezes vem com esse preconceito, mas não é. É um processo, a constelação, que é baseada na energia, então na física quântica. Então a gente pode olhar aí, quem quiser pesquisar mais sobre a física quântica, energia e tudo mais. Então as coisas acontecem dessa forma. Não tem nada a ver com religião. Esse é um primeiro ponto assim, importante, que você falou de preconceito, que muita gente às vezes pergunta. Muita gente vem no consultório, às vezes pessoas católicas, evangélicas, e falam muito, né? Fala assim, nossa, mas eu ouvi falar que é espiritismo, né? E eu sou católica, eu sou evangélica, tudo, mas não é, né? Então... Na hipnoterapia, eu ouço bastante isso. Eu sou de tal religião, não posso fazer a Uhum. hipnose, né? E eu falo também, não tem nada a ver com religião. Mas vamos explicar, então, alguns Exato. exemplos para as pessoas entenderem, né? Uhum. Como a pessoa vem e aí o que é trabalhado. Por exemplo, vamos pegar na lei da ordem, né? Que a pessoa até perguntou como isso, né? A Uhum. pessoa fica presa no relacionamento dos pais. Você tem algum exemplo? Eu tenho, aí depois eu falo do meu exemplo. Uhum. Bom, quando acontece, por exemplo, dos pais ter uma traição, né, ali, ou da mãe ou do pai, então acontece isso e o filho fica assim, revoltado, né, com o outro. Um exemplo, né, que acontece bastante, na verdade. E aí, assim, às vezes leva para o divórcio e mesmo assim aquele filho fica lá preso, né, e defendendo, né, nossa, coitada da minha mãe, ela foi traída a vida inteira, eu tenho muita pena dela e tal. Então ela nega o pai, aí ela não nega o pai, ela nega já enquanto homem.
E aí ela já coloca assim, homem não presta. Isso, gente, não é consciente. Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu quero um relacionamento saudável. E ela arruma vários iguais ao pai. Aquele relacionamento do pai. Porque ela tá ali, presa na coitada da mãe e tal. E a vida inteira falando daquilo e remoendo e sofrendo por isso, né? Então, acaba que fica preso, né? E você vai puxando relacionamentos daquela pessoa que você tá negando. Porque é algo que você não deve carregar. Eles se resolvam lá. Se eles não deram certo como homem e mulher, eles precisavam se resolver, não é você. Você tem que ter o relacionamento lá de mãe com a mãe, de pai com o pai. E eles com você. Eu vou deixar você dar o exemplo, porque eu tenho um outro exemplo, mas já é relacionado à posição, sabe? Aí já muda um pouquinho. É, um dos exemplos, né, que uma cliente, né, ela queria muito um relacionamento e ela tinha pavor de homens, né, de relacionamento. E a gente fez a terapia hipnótica sistêmica e o que acontecia, né? O pai era muito agressivo com a mãe e muito agressivo com ela, também com os filhos. E ela não gostava do pai e ela excluiu o pai do sistema. E todos os homens que ela se relacionava eram iguais ao pai. Ou era agressivo, ou era uma pessoa que não ia poder ser um parceiro dela, né? Então, sempre os comportamentos iguais ao pai. E aí, sim, a gente fez esse trabalho, né, na terapia, para que ela se libertasse disso, né? E se libertasse disso, perdoasse o pai e se libertasse dessa prisão que ela estava vivendo, né? Porque nesse mesmo sentido, ela estava presa nessa figura feminina que era da mãe, né? Uhum. Enfim. E aí, muitas vezes, também, a cliente, ela idealiza o pai, muito, né? Você deve ver isso também. Então, o meu pai é tudo para mim. O meu pai é maravilhoso. E aí, nas relações, ela olha para os homens e ela fala: ninguém está à altura do meu pai. É. E é bom colocar que isso, gente, é no Inconsciente. subconsciente. É A assim. pessoa no consciente, ela ela vai negar, vai falar, claro que não, óbvio que não. Mas quando ele mostra no sistema, na terapia, a pessoa percebe, entende. Entende por que ela está presa, que ela não consegue relacionamentos saudáveis, onde que é a questão. Então, cada um é relacionado a diferentes coisas que acontecem, né? Porque cada ser humano é único. Então, quando a gente busca, às vezes, o mesmo problema, a mesma queixa que a pessoa chega, eu tenho problemas com relacionamentos. E aí a gente vai buscar, cada um a causa é diferente, né? E tá ali no sistema, a gente vê no sistema, a gente busca também com o processo da hipnoterapia, consegue entender, né? Uma, E do, uma das fantástico. minhas clientes, ela falou bem assim, ela foi externalizar, né, o que ela estava sentindo ali em relação ao pai, e ela falou assim, eu buscava nos homens aquilo que você não conseguiu me dar. Então, eu estava buscando o meu pai nas relações. E aí, só que daí sim, ela buscava alguém que era parecida com o pai. E ela falou, nossa, eu nunca tinha me vindo, depois da terapia, ela falou, nossa, eu nunca tive consciência disso. Isso era automático para mim. E na terapia ela viu que era exatamente isso, né? E nunca tinha se dado por conta que ela buscava o pai nas relações com os homens, né? Só que, na verdade, ela estava com o sistema, né, todo... Como é que eu posso falar? Como é que dá para falar, assim? Desequilibrado, né? Maravilhosa, desequilibrado. Desarmonioso, né? Exatamente. Teve um outro caso também, que eu lembrei agora, que também a pessoa sempre estava se relacionando com homens e ela falava, gente, eu tenho que ficar sempre cuidando, né? Como se fosse a mãe do namorado.
E aí a gente foi buscar isso, né, na constelação e foi entender, né? Então sempre os relacionamentos eram aquele relacionamento que tinha que cuidar, que tinha que até pro médico tinha que marcar pro namorado, sabe? Tinha que cuidar mesmo como se fosse a mãe, né? E aí ela falava, nossa, mas todo relacionamento que eu arrumo é desse jeito, e pessoas imaturas e infiéis também, né? E eu tenho que ficar perdoando e levando, eu perdoo, e depois acontece de novo. E aí a gente foi olhar, né, no sistema, como é que tava? Tava lá, os pais eram separados, e aí o pai foi excluído assim por essa separação e ela sentia muito, porque ela era muito apaixonada nesse pai. E aí ela cuidava do pai. Quando acontecia qualquer coisa com o pai ligava e ela, não, pai, aconselhava. Ela era a mãe do pai. E aí o que ela fazia? Ela buscava relacionamentos do mesmo jeito, porque ela estava ali fazendo esse papel com o pai de ser mãe. Então ela buscava relacionamentos também que ela seria a mãe ali dos namorados, né? E aí quando isso a pessoa percebe, meu Deus, a constelação ela não impede, assim, ela não dispensa a terapia, o processo terapêutico, tanto que a gente usa a constelação também dentro, né, da DMC, que a gente faz um tratamento completo, né? Mas no momento da constelação, quando eu faço a constelação em grupo, ou a constelação individual também no consultório, a constelação online, que são 3 modalidades que dá para fazer com mesma eficácia, mesmo resultado. E a constelação em grupo, né? Então, assim, todas elas, mas a pessoa, quando ela percebe, assim, ela vê, né? Eu falo do grupo porque no grupo, principalmente, a pessoa vê o movimento. Porque, para quem não conhece, às vezes tem alguém que não conhece como funciona, eu vou explicar um pouquinho. No campo, o campo, ele é uma sala, né, grande, um auditóriozinho, que a gente coloca, são as pessoas, a pessoa que vai fazer a constelação fala para mim o que ela quer constelar, o que ela quer tratar, e aí tem outras pessoas lá que elas entram como representantes. Esses representantes, eles vão representar as pessoas da família dessa cliente, né, que está vindo para mim. Então, a gente fala, eu quero tratar um relacionamento amoroso, né? E aí eu falo para ela, escolhe alguém para representar você, né? E não necessariamente as outras pessoas sabem quem elas estão representando. Eu gosto de fazer sem falar. Eu gosto de fazer de forma oculta, porque aí não tem nenhuma interferência. Porque a pessoa às vezes entra lá e eu estou representando ela. E aí já começa assim a agir ali, né, com interferência. Então, eu normalmente faço oculta, e aí a pessoa escolhe alguém para representar ela, alguém para representar, às vezes, o pai, a mãe, dependendo da demanda. E assim a gente vai colocando, e eles vão se movendo no campo, porque eles sentem. E aí é que é a energia, é pela energia. E aí eles sentem aquele papel, aí sente, às vezes, vontade de abraçar, vontade de estar perto de alguém, vontade de estar longe de outra, e o sistema vai mostrando ali, e eles vão se movendo. Então, quando a pessoa vê, e aí ela vê, meu Deus, era isso que... É isso, faz todo sentido. Então, ela entende, vem ali a clareza do que está acontecendo na vida dela. E com essa clareza, ela consegue ter ações dali em diante, ou se ela não conseguir ter ações dali em diante, ela vai para a terapia, ela vai fazer um processo mais profundo, depois da constelação. Aí, no caso da DMC, a gente já usa, né, com a hipnoterapia, já faz tudo numa sessão só. Mas é assim que funciona. E na DMC, né, na terapia hipnótica sistêmica, é ela com ela mesma, né? Não tem as pessoas que representam. Então, é subconsciente mesmo a informação que vem. Está acontecendo tal coisa, tenho essa queixa, a gente investiga, né, um pouquinho, e entra na terapia. E na própria terapia, que é a hipnoterapia, na verdade, né? A gente já trabalha tudo e já organiza você com você, né? Exato. Já subconsciente e fazemos essa reorganização da estrutura familiar, né? Cá tem gente perguntando sobre online. Como você faz no online? Você explicou ontem para mim um pouquinho, né? Da online. Exato. Então, o online a gente faz com desenho. Então, a pessoa do outro lado, o cliente, ele tem que ter um papel, tem que ter uma caneta, e a gente faz todo o processo a partir de desenhos. Ele vai desenhando para mim. Então, todos esses
representantes, eles vão ser desenhados. Então, assim, vou pedir, dependendo da demanda, do que quer tratar, vai desenhar você, vai desenhar sua família, vai desenhar o que represente seu trabalho. Então, a gente vai fazendo em desenho, vai me mostrando, é por vídeo, né, chamada de vídeo, e a gente faz todo o processo, como se fosse ou com os bonecos, em vez de colocar os bonecos numa sessão individual, a pessoa vai fazer os desenhos, né? E aí a gente tem todo um processo técnico da constelação para interpretar e para resolver aquela questão, né, dar clareza naquilo que está acontecendo, né? Para seguir com um processo terapêutico ou para a pessoa já conseguir ter ações dali em diante que ela já vai se resolver. Pode acontecer um ou outro. Em alguns momentos, né, Ká, só você entender, Exato. só você ter clareza, você já consegue fazer a mudança que você precisa na tua vida. Em outros momentos, você olha a pessoa na constelação e fala assim, poxa, é isso, mas eu não consigo, como é que eu faço para mudar isso na minha vida? E eu não consigo efetivar essa mudança. Aí sim ela vai para terapia, pode ser uma hipnoterapia, por exemplo, né, Ká? Exatamente. E a gente tem mais perguntas? Vamos vendo. Às vezes uma informação basta para fazer aquela virada de chave que a pessoa precisa na vida dela, né? E às vezes até informações que a gente está passando aqui agora mesmo, Karine, porque só dessa questão de falar que o aborto, ele é considerado como um filho, então a pessoa às vezes está ali assistindo a gente agora e pensa, meu Deus, então eu não sou o segundo filho, eu sou o terceiro, né? Então já faz sentido para ela e isso já faz diferença no sistema, né? Porque as posições, elas têm uma responsabilidade diferente em cada posição, né? Do pai, da mãe, do filho, do primeiro, segundo, terceiro filho e assim por diante. Então, quando a gente fala, eu sou filho, aí tem alguém ali que às vezes é filho adotivo, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, eu sou filho adotivo e eu nego meu pai e minha mãe e tal. Aí ela já cai em si, gente, eu tenho realmente que ser grata à minha vida, porque por mais que eu não conheça, que eles me abandonaram, que foi o que foi, mas eu tenho que agradecer a minha vida, que eu devo a eles, independente do que seja. Então, quando a gente tem essa conversa, faz essa live, às vezes já caem muitas fichas, né, das pessoas que estão assistindo, e aí já faz diferença também. E muitas vezes os filhos carregam sentimentos negativos e, vamos dizer assim, não se acertam com os pais, né? E aí negam a existência dos pais, enfim, sentem raiva mesmo, né? E dentro da terapia, acredito que na constelação também é trabalhado, né? A gente trabalha muito o perdão. Exato. Muito. Porque para libertar. E isso não só, a gente está falando, claro, em relações, né? Em família e tudo mais. Mas no geral também acontece. E aí quando a gente sente raiva, né? A gente também está preso àquela situação. E a gente faz raiva, né? Aquela mágoa, no caso. Então a gente trabalha muito o perdão, né? Para que a gente... E é importante a gente colocar algo sobre o perdão, que até tem uma pergunta aí que eu vi, se tem que perdoar, né? Então, assim, na verdade, como que funciona o perdão? O que é o perdão? Porque muito fala assim, até em religião, fala assim, a gente tem que perdoar, né? Tem que perdoar, tem que relevar e tudo mais. Mas o que é esse perdão, né? Esse perdão não é você concordar. Não é você concordar com a pessoa, com o que ela fez. Ela não vai deixar de ser errada. Mas você aceitar que ela tem uma programação, ela foi criada, ela foi, né, ela se tornou aquilo que ela é e ela fez ações, comportamentos, atitudes em relação a você ou em relação a outras pessoas também, que era o que ela sabia fazer. Então o perdão não é você concordar, é você aceitar que aquela pessoa é assim. E você se livrar desse peso, porque quem carrega o peso é você. Então, é aquela questão, não tem que concordar. Eu tenho que aceitar. Quando eu sinto raiva da Camila, por exemplo, eu sinto raiva da Camila, eu fico remoendo aquela situação, sabe? Quem sente? A Camila ou eu? Eu? E aí não é para eu libertar a Camila. A Camila não tá sentindo nada. Não vou libertar a Camila de algo.
eu vou me libertar em relação ao que eu sinto pela Camila. O benefício é meu, não é da Camila, entendem? Então é a mesma coisa isso em relação à família também. Ah, meu pai foi muito ruim, meu pai fez isso, falando, vamos dizer então da mãe, que a gente sempre fala do pai, né? A minha mãe fez tal coisa, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, não me acerto com ela, não concordo com o que ela faz, não precisa concordar. Mas quando você sente isso, você está travada, de alguma forma, né? Você está preso nessa situação. Então, quando você perdoa, você se liberta daquilo. Então, Exatamente. é esse olhar. Quando a pessoa fala, não, jamais vou perdoar fulano de tal porque fez tal coisa comigo, né? Mas não é você dar um benefício para ela, é você se auto-beneficiar daquilo. E aí, quando a pessoa entende isso, essa dinâmica, né? Daí a pessoa, opa, realmente, agora fez todo sentido, agora eu posso perdoar. Porque o benefício vai ser meu, né? Exatamente. Gente, olha só, tem uma pergunta aqui. Tem aqui mais pra cima que eu vi. Aqui. Pais idosos com dificuldade financeira e de saúde. O que a constelação fala? A obrigatoriedade dos filhos de cuidar, digamos que são vários filhos. O que a constelação fala sobre isso? Bom, a situação. Por exemplo, quem precisa cuidar, no caso? Precisa, Aham, né? Quem tem força para assumir esse papel? Acho que seria exato. nesse O sentido, né? primeiro filho, o primogênito, ele é o que tem a força ali de substituir, não de substituição, mas de uma ajuda, seria o primeiro, o primogênito. Não impede que outros também possam, até por questões financeiras, né? Então, às vezes, outro tem tem uma situação financeira melhor, então não impede, desde que tenha harmonia, que todos entendam que é isso, que não tem uma negação. Porque aí a gente tem que olhar para outras questões também ali no sistema familiar. Tem que olhar também se as pessoas que estão ali, os filhos, eles estão no seu devido lugar, né? Então, assim, se cada um está ocupando seu lugar de primogênito, de segundo filho, de terceiro filho. Então, a gente tem que entender todo o sistema para poder falar. Mas não necessariamente você, eu não posso ajudar então porque meu pai e minha mãe, eles têm que fazer o papel de pai e mãe. Não, é óbvio que se eles precisam e realmente você pode ajudar e não vai te sacrificar com aquilo, você não vai sofrer, não vai entrar em desequilíbrio também. Então, não é uma obrigação, mas é algo que vai ter uma harmonia, um equilíbrio ali no sistema. Então tem que olhar para todo o sistema e entender a posição de cada filho, o papel de cada um, mas não está errado, né? Mas não é uma obrigatoriedade. Exatamente. E o primeiro filho, né? Ele é o que geralmente tem mais, falando de constelação, que ele tem mais força, né? Para dar o suporte, no caso. Mas nada Exato. impede de outro filho também ajudar. E isso é muito saudável para o equilíbrio também, né? Só que o que acontece muitas vezes é que sobrepesam um deles, né? Por exemplo, o filho, vamos dizer assim, o filho mais novo, lá, sei lá, o segundo filho, né? E aí colocam obrigação, e aí ele se sente como, né? Na obrigatoriedade, ele não tem forças, ele se sente em desequilíbrio, no caso, né? Porque ele Exato. precisa fazer algo que ele não quer. Exato. E aí Que muitas realmente vezes fica pesado para ele, entra em sofrimento, atrapalha o relacionamento dentro da família dele que ele construiu ali, ou o relacionamento que tenha. Então, tem que olhar o todo, ali do sistema familiar todo, e colocar cada um no seu lugar, e entender, e não fazer além daquilo que você realmente pode, ou que realmente está ali no seu papel. Exato. Deixa eu só. Opa. Cliquei aqui errado. Vamos ver. Tudo que eles devem. Todos. Mais pra cima. Tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Tem bastante pergunta aqui.
Normalmente os filhos e os pais sentem que sim, mas o que a lei do equilíbrio nos passa? Eu acho que a gente já respondeu, né? Onde pode ser feita uma formação de constelação, Cá? Tem uma Eu pergunta aqui fiz. do Daniel. Tem vários lugares no Brasil que tem. O que eu indico é que se faça uma formação de constelação com alguém que fez essa formação direto com o pessoal do Bert Hellinger, né? Porque aí fica. É melhor, eu penso, né? Mas pode ser que outras também sejam boas. Mas se, em primeiro lugar, você buscar alguém que já fez essa formação direto com ele, né, com o Bert Hellinger ou com a equipe dele, porque tiveram formações, pessoas que vieram, pessoas que foram do Brasil para fazer, então, porque é direto da fonte, né, então a gente fala direto da fonte é sempre melhor, né. Como ele já faleceu ano passado, então seria da equipe, assim, alguém que do Brasil tenha feito com eles lá, né. Mas tem em várias instituições no Brasil. Ótimo. Eu tive problema no meu namoro devido a um sentimento que carregava do casamento dos meus pais. Depois que fiz a constelação, consegui identificar tudo. Hoje estou casada. Muita gratidão. Camila Ah, fez a constelação, eu né? fiz o processo de hipnoterapia, que envolve também o processo de constelação. Legal. Você fez então a terapia junto, a hipnoterapia Foi, junto. que foi individual. Que aí a gente faz, várias opções, né? E o processo com a hipnoterapia, então, a gente já faz completo, né? Então, alguns processos precisam passar mesmo pela terapia, né? Só a constelação, às vezes a pessoa entende aquilo, mas tá, e agora? O que eu faço? Né? Então, quando a gente faz um processo mais profundo, segue para uma terapia, mesmo um acompanhamento, e aí faz toda a diferença de ajudar também a pessoa a direcionar, né? No que fazer depois. Porque muita gente fala assim, às vezes chega até com problemas e fala assim, é questão, às vezes a gente olha no sistema, às vezes aparecem questões de abuso, né, por exemplo, e aí a pessoa às vezes, tá, beleza, entendi que isso daqui é um problema, mas e agora? O que eu faço com isso, né, para me curar disso que eu percebi? Ou às vezes a pessoa chega em mim e fala assim, olha, eu tenho problema de relacionamento e eu sei que eu sofri abuso por tanto tempo, e aí, só que tá, ok, mas e aí, eu não consigo sair disso, eu não consigo me relacionar direito porque eu tenho lá o trauma, e aí a pessoa entende, ela tem clareza do que foi, mas ela não consegue seguir. Então a gente segue também para um acompanhamento, né? Então tem a questão da constelação e muita gente já fala assim, nossa, fez todo sentido, todo o meu sistema mudou só depois da constelação. Então, só de colocar as pessoas no lugar correto, eu já tive clientes que me retornaram e falaram assim, olha, que eu constelei. Eu falei, o que você quer constelar? Ela falou assim, eu acho que tá todo mundo fora do lugar. Aí eu falei, então vamos colocar todo mundo no seu lugar, né? E aí a gente colocou os pais, colocou os filhos, e realmente estava todo mundo fora do lugar, estava uma bagunça. E a gente colocou. E aí depois disso, da constelação, ela falou, olha, parece até mágica, né? Entre aspas, que as pessoas começaram a se portar nos lugares corretos. Então, o primeiro filho, naquela posição de primeiro filho, e os outros filhos, os irmãos começaram a respeitar como o primogênito, né? Ela era uma primogênita. Então, e os pais começaram a se colocar no lugar de pai e mãe mesmo, né? Então teve todo um entendimento que fez assim uma transformação só com a constelação. Então Exato. acontece os Só que dois, assim, né? cara, o processo foi com a pessoa, com Uma uma pessoa. pessoa da família, né? E aí já Então não tem é que o sistema mudou, ela mudou, não é? ela mudou, e aí é aquela questão Então que o sistema sempre, muda. aquela frase clichê, né? Quando a gente muda, o mundo Hum, muda. Mas é a total verdade, a realidade. Quem faz o totalmente. processo de autoconhecimento e passa pelas sessões, né, de terapia, e vai se conhecendo e vai entendendo. Gente, mudou tudo em volta. Por que mudou? Porque eu mudei, porque eu melhorei, porque eu tô Eu me conhecendo comecei a melhor. enxergar, eu comecei a enxergar o outro com um novo olhar, né? Eu que ressignifiquei tudo aquilo que estava me perturbando, enfim. Eu tenho uma cliente que tinha uma questão com o pai, né? E a gente fez o trabalho e ela perdoou o pai dela, enfim. E ela disse, eu não vi ele no outro dia, eu só vi ele 2 dias depois da terapia.
Aí quando eu vi ele, ela falou assim, eu tive uma vontade tão grande de abraçar ele, e eu dei um abraço como nunca dei um abraço no meu pai em toda a minha vida. Ela falou assim, Karine, eu até chorei. E aí ele olhou pra mim e eu só enxuguei a lágrima assim, ó. Vazei. Daí ela falou assim, ficou mais leve. E eu falei, tá, mas teu pai mudou? Daí ela falou, não, meu pai não mudou, meu pai continua sendo a mesma pessoa, né? Mas Com ela os mesmos aceita. defeitos. Mas agora eu aceito isso. Eu sei que ele passou por, né, tais situações, eu sei que ele tem a programação dele, e eu tô aceitando, e nossa relação mudou, né? E é Então, esse é, entendimento. exatamente. Esse É muito entendimento legal. traz uma leveza, traz as mudanças vão acontecendo. Eu sempre falo para os pacientes, né, que os processos, eles acontecem ali e são como se fosse uma carreira de dominó, né? E ali a gente joga, às vezes, a primeira, a segunda peça e as outras vão caindo com o tempo. Então, muita gente fala, passa às vezes meses assim, fala assim, nossa, aquilo fez sentido agora de uma situação que eu vivi, e eu já vivi e me portei totalmente diferente. Então acontece bastante também, porque vai fazendo sentido no dia a dia, nas situações que você vai vivendo, você vai olhando diferente para aquilo. Exato. Então a gente se fortalece, né? Então a gente entende que as outras pessoas são daquele jeito. E muitas vezes a gente quer mudar o outro. Né? A gente quer, nossa, mas eu não queria que meu pai fosse assim, eu não queria que a minha mãe fosse assim, eu queria que fosse diferente. Aí a gente nega, não de negar, às vezes está ali no dia a dia, mas você não concorda e você fica e, né, e discute, bate de É uma frente. negação. Só que subconsciente, a pessoa não tem consciência que ela está negando mesmo, né? Então, isso que a gente já tinha falado antes, né? Que não é um processo consciente. Você não faz isso porque você quer, né, fazer. Você não tem muitas vezes consciência daquilo. A gente vive muitas vezes no piloto automático, né, cara? Exato, Tem aqui exatamente. uma pergunta. Quando há traição, o que diz a constelação? Uhum. Tem que Então, perdoar? Acho então, que é na isso. Tem que verdade, perdoar. precisa entender o que está acontecendo ali naquele sistema, né? O motivo que está traindo. Porque tem casos, né, que a pessoa, às vezes, ela trai porque não gosta, às vezes, do parceiro, da parceira, né? Mas está ali preso e continua traindo, mas não consegue se libertar daquilo, tem que entender por que está ali preso. Tem outros Mas ao mesmo tempo, casos, tem. acho que a pergunta é se a pessoa foi traída, né? Então, Porque ela quem perguntou, foi? o Daniel perguntou, tem que perdoar, né? Tem que perdoar? Então, provavelmente a pergunta é se me traíram, né? Tenho que perdoar? Tem que entender mais. De verdade, Não é? precisa entender mais para saber, né, se a pessoa entendeu o sistema, entendeu o outro também, né? Então, assim, o que está acontecendo? Esse perdoar, porque tem que entender tudo. Porque acontece, as pessoas mudam, né? Então, não quer dizer que a pessoa vai continuar fazendo. Tem que entender o que aconteceu, colocar ali no sistema, entender o relacionamento. O campo sempre mostra, eu falo, o campo ele não mente, ele sempre mostra, né? Então o campo da constelação ele mostra o que está acontecendo. Não quer dizer que tem que perdoar, né? Aí é a questão. Se você, às vezes, numa separação, né, que a gente falou antes, a questão do perdão, o perdão é você aceitar que aquela pessoa foi daquele jeito, né? E ok, e não quer dizer que você concordou. No caso, uma traição é do mesmo jeito. Só que aí você continuar com a pessoa, aí você tem que entender dali pra frente. Mas a questão do perdão porque senão você vai carregar aquela mágoa para a vida inteira da pessoa. Você vai ficar Exato. sem engolir aquilo, me traiu, né, e tudo. Então, Era o que depende, vai continuar junto, tem que entender o sistema, entender o que é que está ali acordado, porque tem que ter um acordo muito claro entre homem e mulher e entender o que faz sentido de continuar a relação ou não, né, depois de uma traição. E se ocorreu a traição e separou, você carregar isso com você, e a mágoa, mesmo que tenha sido muito sofrido, realmente foi muito sofrido, mas já foi, não foi? Ficou no passado, não tem. Oi? Deu certo aqui? Caiu. Caiu, voltou. Todo mundo Então, ouvindo? todo mundo aí, tudo certo? Então, essa questão tem que entender melhor, porque aí se separou, né? E eu vou levar essa mágoa, me fez muito mal anos e anos e anos.
ok. Mas e de agora em diante? Você tem uma vida daqui para frente. Da agora em diante, o que vai ser acordado? Nós vamos ficar junto e eu vou aceitar isso que passou, eu não concordo com você, você agiu errado, mas eu vou aceitar para que a gente tenha uma vida diferente daqui em diante. E se você aceita estar com essa pessoa e seguir uma vida diferente daqui em diante, então você precisa aceitar. Porque se você ficar jogando na cara, ficar trazendo o que já foi, não vai dar certo. Então precisa ter que combinar isso muito bem, né, com o outro, porque um relacionamento ali de casal não é tem que ser conversado, tem que ter clareza, tem que ter comunicação. Cá, eu ia falar que perdoar não quer dizer também voltar, né, a conviverem, né? Exatamente. Então, e tem também aquelas situações em que antes, né, vou falar, perdoar não quer dizer voltar com a pessoa, ficar junto e tudo mais. Se a pessoa não se sente mal, se sente bem, passou, ok, cada um, né, com o seu acordo. Mas muitas vezes acontece da pessoa ter um desequilíbrio, né, na vida, e ela não querendo, ela acaba voltando. Ela não que ela perdoou, mas que ela sempre continua nesse relacionamento. Nesse ciclo, né? De traição e perdoa, e traição e perdoa. O que faz mal? O que está acontecendo que você não consegue se desvincular dessa pessoa que te faz mal, né? Então, e aí a gente coloca e consegue entender. Exato. E a gente consegue entender isso também no sistema familiar, porque aí é muito importante olhar e entender as gerações para trás. O que está se repetindo? Vocês aí, gente, vocês já viram quanto se repete? Por que repete, né? A gente tem atitudes, relacionamentos. Eu faço tudo que minha mãe fez. Eu tive isso, e agora com a minha estrutura, com os meus filhos, eu faço a mesma coisa, né? Por que isso acontece, né? E muitas vezes as pessoas elas negam, falam assim, nossa, eu não gosto do jeito que a minha mãe fazia, eu não quero ser assim e tudo mais. E ela vai lá e faz tudo igual. E ela nega o que a mãe fazia, mas ela faz tudo igual. Então, a partir do momento que ela nega, ela está tomando aquilo para ela. Então, ela precisa aceitar que a mãe dela é assim, porque ela teve uma criação assim. Às vezes, a avó foi, a bisavó, e por aí vai. Então, quando ela aceita o jeito que a mãe é, e aí ela olha para a mãe e ela vê, ela enxerga a mãe. Ela fala, eu te vejo como você é, como você foi criado e toda a sua história. Eu entendo que você é assim, eu aceito você assim, mas eu não preciso seguir assim. E aí, quando tem esse entendimento, você volta e você entra naquele estado de leveza e você consegue entender que você pode ser diferente, de seguir diferente. Exato. Olha só, Cá. Gente, vocês estão gostando? Tá fazendo sentido? Olha só. E quando... Respondam aí pra gente. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Eu sempre vivi muito conflito com minha mãe e já busquei várias ajudas para mudar, mas não consigo manter o equilíbrio. A Estela Vasconcelos falou para nós, pra gente. Deixa eu ver. Repete, por favor, que eu não estou encontrando aqui. Eu sempre vivi muito conflito com minha mãe. Já busquei várias ajudas para mudar. Ela já fez vários tipos de ajuda, né? Ela buscou. Mas não consigo manter equilíbrio. Então, eu falaria para você buscar uma constelação, uma terapia hipnótica sistêmica, Estela. Você pode buscar, eu não sei se você é de Goiás, se você é de São Paulo ou de uma outra região, mas você pode estar buscando ou até uma constelação, né? Exatamente. Online com a Camila. Se for aqui de Goiás, se for de São Paulo, com a Karine, né? Karine está lá em São Paulo e eu aqui em Goiânia, Goiás. Se você for de outra região, você pode fazer pelo menos a constelação com a Camila online.
E a gente pode fazer online, né, também. A gente atende online, mas tem a opção de fazer presencial, fazer online, fazer individual, em grupo, Sim. né? Tem todas as opções. Ah, e ela botou aqui também, ó, que muitas pessoas falam que só vai entender fazendo constelação e que ela se sente assim, que tudo está fora do lugar. Olha que Exatamente. bacana. Então, assim, a gente precisa colocar isso no lugar, viu, Estela? Vamos colocar. É, é. Fantástico, as pessoas falando. Ó, perfeito, as pessoas estão gostando, cá. Ai, que bom que vocês estão Sou de gostando, Goiânia. gente. Ó, a Estela falou que é de Goiânia. Sempre indicaram constelação. Então procura a Camila, Estela. Exato. Entra lá no meu perfil, tá aí, ó, Psi, tá aí em cima, né, aparecendo. Vou escrever aqui para vocês. Pra vocês seguirem lá e tem contato, pode me chamar. Deixa eu ver aqui. Tem mais pergunta, eu tinha visto mais pergunta. Gente, não respondemos alguma pergunta? Então Acho que escreva de tem novo. aqui, deixa eu ver, que tem realmente, vai passando, a gente vai falando, né? Aí tem indicação de livros, né? Então eu vou indicar um que é Eu tenho um Ordens aqui, do ó. Amor. Esse Ah, aqui, olha só, é o que eu indiquei, acabei de falar, você mostrou. Ordens do Exato, Amor. É do gente. Para Bert quem Hellinger. quer ler aí, é um livro bacana para conhecer mais da constelação, né? Olha, a gente está muito em sintonia, hein, Karine? Eu falei daqui, você mostrou o livro daí. É. Legal. Olha, tem uma outra pergunta, deixa eu ver aqui, da Carol. Deixa eu achar. Não sei se já respondemos, né? Já respondemos, Carol, aí com o que a gente falou, que ela colocou aqui, quando a mãe joga em cima do filho um peso, né, devido Ah, a é. sofrimentos que ele teve, joga em cima do filho, então sofrimentos da mãe, né, e ela às vezes culpa o filho, ou não entendi muito bem a pergunta, mas o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho até envolvendo aí não só, a gente tem que olhar dentro da constelação, Temos vai 5 acabar, a gente minutos. tem 5 minutos, né? Vou explicar bem rapidinho, então, que a gente tem que entender o que está afetando, então, o filho, né? O que ele está deixando entrar ali no subconsciente dele, né? Porque ele precisa, quando vem alguma coisa de fora pra gente, a gente só deixa entrar, a gente só reconhece aquilo que a gente acha que a gente é realmente, né? Então, o que ele está trazendo para ele? Por exemplo, dar um exemplo para ficar mais claro. Se alguém falar para você assim, você, como pode acontecer, né, para o filho, você é culpado por isso, por aquilo, ele joga lá no filho. Tá, mas ele está aceitando aquilo. Aí tem que olhar pro filho, a gente fazer uma constelação com o filho, ou com a mãe também, se ela quiser, né? Mas pro filho, para entender se esse filho, o que está incomodando ele daquilo que a mãe está jogando nele. Porque quando eu falo assim, se a mãe falasse pro filho assim, você é azul, ele vai aceitar que ele é azul? Ele sabe que ele não é. Então, assim, o que ele está deixando aceitar? O porquê que ele tá sobrecarregado com aquilo? A gente tem que olhar para o sistema dele e entender. Não sei se ficou claro aí, se era realmente isso a pergunta, mas se também precisar de mais detalhes, pode me chamar lá no direct que eu respondo vocês, se alguma coisa não ficou clara, tá bom? Exato. Eu tive uma cliente que a mãe sempre falava para ela: os homens são ruins, olha o que teu pai faz comigo. Vocês nunca vão ser felizes com. Você nunca vai ser feliz com homem nenhum, porque olha o que teu pai está fazendo. E sempre jogava as Olha frustrações dela só. em cima dos filhos. E, gente, isso é uma coisa que é bem complicado, porque acaba que a criança, teu pai e tua mãe são os teus primeiros hipnotistas, né? São teus hipnólogos. Então, a criança vê ali, ela acredita porque para ela isso é uma verdade, é o pai e a mãe que estão falando. Exato. E aí ela cria na vida dela realmente isso. E é esses relacionamentos que ela vai ter. Um relacionamento em que o homem não é legal, um relacionamento em que ela vai sofrer, porque a mãe programou essa criança, desde muito nova, que os homens não eram bons,
que ela nunca ia ter ninguém legal, né? Enfim. E era realmente, ela veio com isso. Relacionamentos, nenhum relacionamento bom. Inclusive, nenhum relacionamento bom com o pai. Porque ela ficava do lado da mãe em relação ao pai. Então, olha só. Né? Ela ficava do lado da mãe contra o pai. Tudo desarmoniado. Em desarmonia, no caso. Não, e é exatamente isso. A pessoa chega e fala, eu quero me relacionar com pessoas bacanas, eu quero ter um relacionamento bom. Isso é lá no subconsciente, né? Lembrando aqui mais uma vez, que a pessoa não tem consciência assim, eu faço isso porque a minha mãe falava que eu não ia ter relacionamentos bons. Não, mas é aquilo que ficou gravado para ela, que ela aprendeu. Exatamente. E é subconsciente, você não tem consciência muitas vezes daquilo que a gente tem que ter, enquanto pais, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente faz, no que a gente fala. E se a gente não está conseguindo, a gente tem que buscar o tratamento também, enquanto pais, né? Para cuidar disso daí. Porque... Enquanto pais, enquanto filhos, né? Eu sempre falo que nós não temos culpa da programação que a gente recebeu, mas nós temos responsabilidade para mudar isso na nossa vida. Exato, e para viver uma vida melhor, para ser diferente. Exato. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. As técnicas terapêuticas, elas ajudam muito, né? Então, você se fortalece, amadurece, você entende, as coisas fazem sentido, e aí não é qualquer ventinho que te derruba mais. Depois que você se conhece, aí você já fala, não... Ok, isso é do outro, isso não é meu, né? E aí você consegue separar isso. Isso é do outro, não é meu. E o que é meu, que fez sentido para mim, que está me incomodando, eu vou olhar para isso e vou tratar. Então a pessoa já começa a ter essa visão diferente. Né? Gente, tá terminando aqui o tempo. Quero agradecer muito, muito, muito a Camila, por estar aqui conosco. Foi muito bom você ter aceitado o convite e vir aqui falar conosco sobre esse assunto que é maravilhoso. Espero que todos vocês tenham entendido e tenham mais clareza agora de como isso pode ajudar na vida de vocês, né? A gente precisa ter harmonia, enfim, nas nossas relações, né? Enfim, eu quero agradecer muito a Camila. Alguém tem mais dúvidas? Vocês podem deixar tanto aqui no meu perfil quanto lá no Insta da Camila. Seguem ela, quem não está seguindo. E eu agradeço demais vocês por estarem aqui. Eu da mesma forma. Quero agradecer muito o convite, agradecer a todos que participaram e eu fico à disposição. E que venham outras lives também para a gente falar de outros temas, trazer outras informações aqui para todo mundo, que eu adoro ajudar, adoro passar informações que vai fazer diferença na vida das pessoas, que as pessoas vão viver melhor, né? Então, eu estou à disposição sempre, Karine, foi ótimo, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada, pessoal, estão dando parabéns para nós. Estão agradecendo. Que bom que foi esclarecedor, que bom que trouxe clareza. E até a próxima, gente. Segunda, a Camila tem live agora à tarde. É verdade. E eu vou ter a minha próxima na segunda-feira. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre... Vou trazer outro convidado. Vamos falar sobre doenças crônicas, né? Como o nosso corpo reage às nossas emoções, como no nosso corpo isso, como as nossas emoções têm impacto no nosso corpo, né? Físico. As doenças físicas, né? Doenças físicas. E a Ká vai falar hoje sobre? Eu vou falar hoje sobre a saúde integral, lá no perfil da Blue Fit Goiânia, que é a academia, eu faço academia lá, né? Eles me convidaram para falar um pouquinho aí desse tema, corpo, mente e espírito. Então, eles estão focados ali no corpo e a gente sabe que é integrado, né? Então, eu vou falar ali focado na mente também, no funcionamento da mente, nos nossos pensamentos, emoções. E eu aguardo vocês lá também, 16 horas. 16 horas, então. Vai cair em 10 segundos. Eu agradeço muito vocês. Esperamos vocês. Dúvidas, podem chamar. Obrigada, Ká. Beijo. Beijo.